Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. Há 21 dias do jogo de abertura do Mundial no Brasil, a gente aproveita para discutir o cenário econômico pós-Copa. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a fazer esta avaliação. Bom, professora, a chegada então de um evento como a Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, traz expectativas de impactos positivos para a economia brasileira, né? Isso deve se concretizar ou não? Eu acredito que sim, né, digamos assim, de curtíssimo prazo, né? No momento em que você realiza esse evento, quer dizer, você tem uma quantidade enorme de turistas vindo, enfim, isso traz receitas internacionais para o próprio país, gastos internos e, como o próprio Gabriel comentou há pouco, os setores de hoteleiros, de turismo e transporte aéreo, enfim, tem uma série de setores que vão ser beneficiados nesse sentido. Mas é evidente que esse vai ser um impacto bem de curtíssimo prazo. Logo que se acaba, quer dizer, os efeitos acabam se diluindo logo em seguida. Certo. E, Gabriel, pelo que foi observado na economia desde 2010, as metas não estão se concretizando, né? Quais seriam esses motivos? Na verdade, assim, o PIB brasileiro nos últimos anos eles têm estado bem abaixo, inclusive do que eles preveram, né? Tem resultados bem ruins. O PIB para esse ano estava estimado para o ano todo em 1,69 o crescimento do país, e já com o resultado do primeiro trimestre, que foi divulgado agora recentemente, já baixou para 1,62. Aí já estão incluídas as estimativas dos gastos com a Copa do Mundo, já estão incluídos. Mas atinge mais o setor de serviços em específico, né? Porque a gente tem que considerar que a estimativa ainda leva em consideração um pequeno aumento na agricultura e mais a questão da indústria, que deve ter ainda é capaz de ter um recuo ainda ao longo do ano, né? Por isso que tem essa previsão assim tão baixa. A Copa, apesar de incrementar os gastos no setor de serviços, não deve superar ou compensar os prejuízos que talvez tenham em outros setores, né? Pois tem um mês de Copa, né? E, André, a gente queria saber, então, quais são os custos, né, para a economia com a realização da Copa aqui no Brasil. É um custo alto? Como é que a gente poderia avaliar isso? Sim. Na verdade, o custo é bem alto, está estimando em torno de 28 bilhões esse custo. E para você ter uma ideia de quanto alto é esse custo, nas últimas 3 Copas do Mundo, a gente no Brasil, se concretizar essa estimativa de 28 bilhões, está tendo um custo muito mais elevado do que as outras 3 Copas do Mundo. E para se ter uma outra ideia também, é importante colocar que nas outras 3 Copas do Mundo, a maior parte do gasto foi gasto privado, até porque é um evento privado da FIFA. Só que no Brasil está sendo ao contrário. Gasto público. O gasto público em primeiro lugar e o gasto privado, que era para ser o principal, não está tão alto quanto deveria ser. E a gente até pode perceber com isso que o nosso país, de repente, estava muito menos preparado, né, para receber esse evento do que os outros, porque, afinal, o custo está sendo bem elevado. Né? Exatamente. Sem falar que os outros países, 2 desses países eram países países desenvolvidos, né? O que conta bastante. Eles têm muito mais dinheiro do que nós, vamos dizer assim, e a gente está gastando mais do que eles, que teriam mais condições para gastar. E depois a questão que fica, o que vai sobrar depois. Então, por exemplo, se você pega lá o estádio construído em Manaus, Brasília, Natal e Cuiabá, quer dizer, você não tem nenhum time de expressão nacional. Como é que você mantém um estádio daquele porte? Quer dizer, a gente percebeu que na África do Sul, é claro que lá você não tem uma tradição do futebol, mas tem alguns estádios que, para você manter anualmente, gasta em torno de 10 milhões de dólares, coisa desse tipo. Então, você imagina a herança que vai ficar depois, que são gastos públicos, né, que acabam sendo aplicados. Em primeiro momento, tem um impacto positivo, porque você gera emprego na hora da construção, mas, em seguida, esse impacto se acaba. Não é que nem como você, por exemplo, investir numa infraestrutura de uma estrada ou numa indústria, uma fábrica, que aí você tem todo um contratação de funcionários e que o impacto vai se prolongar ao longo de um bom tempo. Nesse caso, não acontece isso.
Certo. Sim. E se a gente pensar a curto prazo, professor, os setores de segurança, gastronomia e construções, eles podem atrair ganhos econômicos com a Copa? Sim. Até o professor, ele comentou, comentando né? nisso, mas a curto prazo mesmo, sim, a assim. curtíssimo prazo você tem esse efeito. Quer dizer, mas como eu estou dizendo, esse efeito ele é muito transitório, é muito pouco tempo. Então você acaba beneficiando apenas em alguns setores da economia. E a longo prazo, então, quais são as projeções? Na verdade, o que você tem, então, no longo prazo é que o impacto ele acaba se diluindo e você não tem efeito sobre a economia como um todo, porque, no fundo, aquele gasto todo que o governo deveria ter gerado para a infraestrutura ou para a educação, você melhorar a qualidade dos trabalhadores, né, a produtividade dos trabalhadores, isso acaba não tendo efeito na economia, nesse sentido. Então, você acaba, no longo prazo, não tendo muito efeito com essa investimento em obras, enfim. Bom, e depois de toda essa conversa, essas avaliações, qual é a expectativa, então, para esse ano, né? Um balanço de 2014, o que se espera para a economia brasileira? A gente mostra pela tendência que está vendo, não se espera, digamos assim, um crescimento muito elevado na economia brasileira. Talvez tem alguma estimativa que foi colocada em 1,6%, 1,5% esse ano, mas uma economia como a nossa, a taxa de crescimento é muito, muito baixa, porque a gente precisa gerar mais emprego e mesmo aumentar o nível de renda das pessoas. Então, quer dizer, a perspectiva para esse ano também ela é bem abaixo do que deveria ser esperado. Bom, com certeza a gente vai voltar a conversar daqui a um tempo para ver se isso realmente, né, se concretizou ou não, enfim. Mas a gente agradece, então, a presença de vocês e muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês pela oportunidade. Até a próxima. E a seguir você confere, então, o quadro Toque e Conexão sobre o escritor Júlio Cortázar. Tem também a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o estado. Logo mais, nós já voltamos.